Kakushina, sejam bem-vindos ao meu caminho. E o vídeo de hoje é um vídeo super especial, mais um da série do agosto especial sobre o meu intercâmbio para o Japão. E nós vamos falar um pouquinho das bolsas de estudos. Uma das maiores dificuldades de você estudar fora, não só no Japão, mas em qualquer país do mundo, é realmente a questão financeira e como que você vai se sustentar durante os seus estudos. A maioria dos estudantes ou tem o apoio dos pais, ou trabalham de dia e estudam à noite, ou trabalham à noite e estudam durante o dia para poder se manter financeiramente. Então é realmente uma questão muito importante e é um ponto que você tem que avaliar com muito cuidado e prestar bastante atenção nas suas limitações. A minha recomendação é que a partir do momento em que você decide que você quer fazer um intercâmbio, você já comece a guardar um dinheirinho, fazer uma poupança e fazer de forma muito séria mesmo. Comece a cortar alguns supérfluos, alguns detalhes assim, para você conseguir ter um pezinho de meia para te ajudar pelo menos no começo das coisas. Também é importante ter esse pé de meia porque você acaba tendo alguns gastos meio que inesperados. Então, por exemplo, para tirar o visto é um gasto, para o próprio valor do visto chega, por exemplo, do Japão em torno de R$300, para outros países são outros valores. E você tem o gasto de deslocamento, se você é do interior você vai ter que ir para a capital do seu estado. Alguns casos acaba tendo que ir para São Paulo, para Brasília. Então depende muito do país para onde você quer ir e de como que é o visto, né? Como que é o processo para tirar o visto desse lugar. Mas falando agora das bolsas de estudos, a mais famosa é a bolsa MEXT, que é a bolsa do Ministério da Educação, Cultura, Esporte, Ciências e Tecnologias do Japão. Sim, o Japão tem só um ministério para essas 5 modalidades. E essa bolsa, ela é vinculada aos consulados de todo o mundo. Então tem certa porcentagem para cada consulado de cada país. E o consulado brasileiro, ele é um dos que mais é ativo nessa questão da bolsa MEXT, então ele manda bastante gente pra lá. As vantagens da bolsa MEXT é que você não precisa ser descendente e você é avaliado pelo consulado brasileiro e depois pela universidade para confirmar se você vai receber essa bolsa ou não. Então você é confirmado para o programa, automaticamente você já está confirmado para a bolsa. Elas são 4 modalidades. A primeira delas é graduação, mas você tem que ficar muito atento que você tem que se inscrever antes de você completar 21 anos. Então você tem que completar o processo antes de você completar 21 anos. Você embarcar com 21 anos não tem problema, mas para você se inscrever você tem que ter menos. Tem que ficar bem atento a essas questões de idade, porque todas as bolsas MEXT têm limite de idade. A de graduação eu sei que é 21, a de pós-graduação, se eu não me engano, é 35, tem aí a de curso técnico e outras especificações que você pode verificar no site do consulado, é muito fácil acesso, você não precisa saber inglês, mas você precisa saber inglês para você prestar essa prova, ou o inglês fluente ou o japonês fluente, não tem como você ir sem ter pelo menos um dos dois fluentes. A próxima bolsa que eu quero falar é o conhecido Ciências Sem Fronteiras, que é realmente uma bolsa do governo brasileiro. Vantagens do Ciências Sem Fronteira é que ele oferece essa bolsa para várias modalidades, para vários países, é em real, é vinculado ao seu governo, então você tem uma certa facilidade maior para entrar em contato com essa. Desvantagem é que tem uma cláusula no Ciências Sem Fronteiras que quando você sai do país, você é obrigado a ficar no Brasil por aquele mesmo período de tempo. Então, por exemplo, se você acontecer de fazer o intercâmbio e conseguir uma oportunidade de pós-graduação ou coisa do tipo, você não vai poder fazer a menos que você entre em contato com a burocracia, né, dessa bolsa. Porque você é meio que obrigado, você é obrigado a voltar, diferente de outras bolsas que não tem essa cláusula. A bolsa MEXT mesmo, ela já deixa bem claro que você pode estender para uma pós-graduação, de um mestrado para um doutorado, ela deixa aberta essas opções. Outro órgão muito famoso também sobre as suas bolsas para o Japão, pessoal, aqui tudo eu tô falando especificamente para o Japão porque é o que eu conheço, outros países vocês teriam que pesquisar, é o JICA. O JICA tem vários programas de capacitação e educação, essas coisas, mas são programas mais curtos, programas de aí no máximo 1 ano, e a grande maioria deles é voltada somente para o
público Nikkei, então você tem que ser descendente de japoneses até não sei qual geração para você poder pleitear uma dessas bolsas. São poucas as bolsas que são livres, né, para qualquer pessoa, e essas você tem que já ser um profissional da área e você tá buscando uma espécie de especialização, então você já tem que ter 2, 3 anos de experiência de trabalho em certa área que você vai fazer essa especialização ou essa capacitação. Outros órgãos que eu sei que possuem bolsas de estudo são a Fundação Japão, o Programa JET e a JPSS, que seria o Japan alguma coisa for Studies, eu não sei exatamente o que é. Mas todas essas informações vocês encontram bem fácil na internet, eu não tô falando nada novo, eu acredito, tô só reforçando um pouco que qualquer pessoa que tem interesse já deve ter pesquisado. Mas são bolsas bem interessantes, porque são bolsas que você recebe na moeda japonesa, e isso é uma coisa que, quer queira ou não, faz um diferencial muito grande, porque você recebendo na moeda, eles têm a noção de quanto você vai gastar. E você não fica dependendo de oscilação monetária, oscilação de câmbio, entra nessa moeda e a moeda de lá, né? No nosso caso, o ien. E por fim, a bolsa JASO, que foi a bolsa que eu consegui. Eu não fui por Ciências Sem Fronteiras, eu não fui por nenhum órgão do governo brasileiro, nem Erasmus, as coisas do tipo. Eu fui pela JASO. E eu vou contar pra vocês um pouquinho como que é o processo da JASO. A JASO, ela é uma organização vinculada ao Ministério japonês, ao Ministério da Educação japonês, mas que possui uma administração independente. Eu sei que ela tem acordos também com grandes empresas, mas não foi o caso da minha bolsa. Ela realmente foi totalmente custeada pela própria JASO. Nesse caso, depois que eu fui aprovada pela USP, aí meus documentos foram mandados para a Universidade de Hokkaido, e a Universidade de Hokkaido me aceitou. A Universidade de Hokkaido, depois de eu já ter me comprometido que sim, eu estava disposta, ela me indicou para pleitear uma bolsa JASO. Então você não consegue se inscrever para uma bolsa JASO, você tem que pedir para que a administração da universidade para onde você vá te inscreva para essa bolsa e você vai ser ou não selecionado. Pra minha sorte, pra minha felicidade, eu fui selecionada. Era uma quantidade, ela pode ser considerada um pouco baixa para os padrões de vida japoneses, né? Eles recebem muito bem, mas foi suficiente para eu pagar o meu alojamento, meus custos de transporte, guardar um dinheirinho para meus custos de viagem, e eu aproveitei bastante, sem contar a alimentação. Então eu fazia compras, às vezes eu levava marmita, às vezes eu levava alguma coisinha diferente, às vezes eu comia na própria universidade, às vezes dava vontade de comer em um restaurante mais sofisticado, então eu conseguia balancear muito bem. Então, de certa forma, eu mantive muito bem meu padrão de vida de lá pra cá. Lógico que eu tenho que lembrar vocês que vocês vão ver que eu fiz muita estripulia, mas isso foi porque eu tinha também um grande apoio do meu pai, que também mandava um dinheiro extra. Mas eu vou ser sincera, se meu pai tivesse falado, olha, eu não tenho condições nenhuma, eu não vou te mandar nenhum centavo, eu conseguiria viver muito bem com o dinheiro referente da bolsa JASO. Então é uma coisa que realmente vale a pena. A minha amiga americana, ela realmente sobreviveu 1 ano somente recebendo a bolsa JASO. Os pais dela não tinham condições nenhuma de ajudar ela financeiramente, e ela conseguiu se manter e conseguiu aproveitar bastante a viagem e o intercâmbio. Então não é uma coisa que você vai ficar trancado dentro do alojamento, mesmo porque você tem muita opção de diversão gratuita, né, em toda a cidade, em qualquer cidade do Japão, e mesmo assim você se controlando bem, você não entrando numa crise consumista absurda, você sendo uma pessoa sensata, você ainda consegue guardar uma grana para depois nas férias de verão você ainda viajar um pouco lá pro sul, e cara, vale muito a pena. O vídeo de hoje vai ficar um pouquinho mais curto, deixa seu joinha, deixa aqui as suas perguntas sobre o intercâmbio, sobre bolsa, essas coisas, e eu vou tentar resolver todas elas, e as melhores eu vou juntar para o vídeo especial de perguntas e respostas. Um grande beijo, pessoal, e a gente se vê. Tchau, tchau!